Olá pessoal que acompanha o Jornal da Cidade aqui em Uberaba, nosso portal jcuberaba.com.br. Eu, Daniel Angotti, estou recebendo aqui hoje dois convidados, é um bate-papo rápido, com muito prazer, pessoas, lideranças novas na área da política brasileira que estão ingressando agora com propostas diferentes. Recebo aqui hoje Romeu Zema Neto, araxaense, né? Exatamente. E que está em Uberaba nesses 2 dias aqui dessa semana para poder apresentar sua história de vida, trajetória de vida de sucesso empresarial e também agora ingressando na política. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, para conhecer lá de casa, conhecer quem é você, quais são suas propostas, por que você decidiu então, além de ser um empresário de sucesso, ingressar na vida pública. Bom, Daniel, eu sempre trabalhei na minha vida desde os 12 anos e nunca tive nenhuma participação política. A minha vida começou a mudar há 1 ano e meio atrás, quando eu fiz a minha sucessão na empresa, coloquei lá um profissional que ficou no meu lugar e passei a ficar no conselho de administração. E há 6 meses atrás surgiu um convite do Partido Novo para me ser postulante ao governo de Minas Gerais, e a minha primeira resposta foi não, porque eu sempre tive total distância da política, nunca apoiei nenhum partido, nenhum candidato, mas eu vi que essa resposta não começou a me incomodar e acabei refletindo e chegando à seguinte conclusão, que esse desastre que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos, né, principalmente em 15 e 16, foi causado por omissão, por ausência de pessoas como eu e outros milhões de brasileiros que sempre terceirizamos essa responsabilidade política. E vi que não adianta você se empenhar tanto como eu me empenhei na vida privada, na empresa, etc., ter uma empresa boa, uma empresa que gera empregos, que paga os impostos, num país que está caminhando rumo a uma Venezuela. Perfeito. Então a minha decisão acho que tem muito a ver com essa indignação e com um temor, acho que todos nós que temos filhos ou ainda vamos ter, de deixarmos um país para os nossos filhos igual a Venezuela. Acho que não é isso que nós desejamos e infelizmente tem muitos políticos no Brasil que têm esse plano. Então acho que é hora de nós arregaçarmos a manga para combatermos esse tipo de políticos que eu não consigo explicar, desejam implantar aqui esse sistema, onde as pessoas para comer carne têm de matar cachorro na rua, que é a única forma de conseguir. É verdade. Bom, eu fico muito contente, além, né, de ser um empresário, não é alguém da política, isso é muito importante, que vem com a visão de mercado, uma visão do setor privado. Acho que é muito importante, principalmente, representar o Triângulo. Não há muito tempo um candidato que represente o Triângulo Mineiro. E queria que você falasse da importância do Triângulo Mineiro dentro do estado. A gente sabe que aqui é uma região muito rica, muito importante, mas que às vezes parece também um tanto quanto esquecida para os políticos lá da região metropolitana de Belo Horizonte. E eu entendo que você vai governar para o estado todo, mas vai olhar com a visão também para o interior. Com certeza, eu gosto muito de comentar que 75% do eleitorado de Minas está no interior e deveríamos, né, devido a essa proporção, a cada 4 governadores, 3 serem do interior. Mas o que nós temos visto é que os políticos da região metropolitana é que têm dominado, né, o cenário político do estado. E o último político do interior que assumiu o governo, pelo que eu tenho conhecimento, foi o Rondon Pacheco, de Uberlândia, que foi indicado, né? Talvez antes dele, há 70 anos, foi o Juscelino Kubitschek. Então precisamos ter uma maior representatividade, principalmente uma região tão rica, tão próspera, né, como é o Triângulo Mineiro. Aqui, apesar de não termos, como o resto do estado, riqueza mineral, é uma região que desenvolveu pelo mérito do povo. Verdade. Tirando Araxá, que tem lá alguma coisa de mineração, todas as demais cidades são cidades prósperas, desenvolvidas, que cresceram por conta própria, diferente. E o interior é muito pouco representado, muito esquecido. Parecem que os políticos, né, se sentem muito bem em Brasília, em Belo Horizonte,
onde eles têm todo o conforto, não é andando no interior do estado, onde as estradas muitas vezes deixam a desejar e a infraestrutura é bem precária. Aqui em Uberaba, além de fazer uma excelente palestra no CDL ontem, você deixou muito claro que tem como meta visitar próximo de 500 municípios mineiros para conhecer o estado, as necessidades do estado e por isso, nessa vinda a Uberaba também, reafirma a sua pré-candidatura ao governo de Minas Gerais. Queria que você falasse como é que você pretende trabalhar, como foi definida essa meta na sua cabeça de 500 cidades e se você pretende estabelecer metas para governar Minas Gerais caso chegue lá. Essa meta eu estabeleci ela porque boa parte da minha vida eu passei visitando cidades em Minas, né? Lembrando que a nossa empresa tem mais de 300 lojas em Minas Gerais. Boa parte dessas lojas eu é que loquei o imóvel, reformei o imóvel. Então eu conheço o estado de Minas, acho que só perco os caminhoneiros, que estão girando aí constantemente, né? Tirando os caminhoneiros, eu conheço muito bem todas as regiões, de norte a sul e de leste a oeste. E nessas minhas andanças já teve semanas aí pela empresa, né, no passado, em que eu visitava 20, 25 cidades, 30. Então é algo plenamente factível, né? Quando você vai para o sul de Minas, tem cidades ali que uma é distante 15, 20 quilômetros uma da outra. Então é algo que dá para fazer sem grandes complicações. E nós não vamos fazer 500 não, nós vamos além das 500. E sobre o governo de Minas, eu diria que a nossa grande meta é equacionar o problema do déficit fiscal. Hoje, boa parte dos professores, quase todos os militares e boa parte dos aposentados pelo Estado estão recebendo as suas remunerações ou aposentadorias de forma atrasada, parcelada. E não dá, né, para um Estado ser viável ou falar em fazer grandes coisas com essa parte financeira em frangalhos, né? Como que um pai de família vai investir na educação do filho se ele não tem nem comida para colocar em casa? Então a situação de Minas é uma situação crítica. Eu falo que nós estamos trilhando o mesmo caminho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começou atrasando salários, aposentadoria do funcionalismo público, depois parou de pagar e depois começou a entrar em colapso como agora. E se Minas não adotar algumas medidas, o caminho vai ser o mesmo, infelizmente. E uma pergunta que eu queria lhe fazer, é possível fazer da sua experiência da gestão privada um setor público mais eficiente, melhor para o cidadão, com melhores serviços? Queria que você trouxesse. É possível implementar melhorias na vida pública advindos da área privada? Com toda certeza, e muitas melhorias, né? Gestão é gestão em todo lugar do mundo, né? Tanto instituições privadas como empresas. Você em empresas privadas, você não vai encontrar pessoas que vão lá, batem o ponto cedo, vão embora e batem o ponto no final do dia. Isso no setor público ocorre, né? No setor público, você muitas vezes tem uma pessoa super qualificada com um salário muito acima daquela função que ela desempenha. Perfeito. Né? Ele está lá fazendo atendimento de telefone, que uma atendente atenderia, mas muitas vezes ele pode ser um militar qualificado, que poderia estar na rua, né, contribuindo para a segurança, mas muitas vezes ele está lá atrás de um telefone. Então, muitas melhorias são plenamente executáveis, né? E, vamos dizer, sem agregar ônus para a população, né? Uma melhor gestão. Eu falo que o Estado não lucra, o Estado tem superávit, e quando ele tem esse superávit, ele pode investir em mais saúde, em mais educação e mais segurança. Perfeito. Bom, nós também estamos aqui então com Gabriel Mendes, que é sociólogo, pré-candidato a deputado federal pelo Novo. Na verdade, é um processo seletivo que o partido faz. Queria que você falasse sobre isso, a diferença do Novo para outros partidos e a importância de fazer o processo seletivo para participar do pleito, assim como o pré-candidato Romeu ao governo do estado, você está pleiteando também aqui por Uberaba uma pré-candidatura a deputado federal. E seria muito interessante que você contasse ao pessoal quais os diferenciais do Novo e por que o processo seletivo é tão importante na escolha dos candidatos no Partido Novo. Exatamente, Daniel. O que eu sou ainda é um postulante a candidato
que a minha candidatura ela depende de uma aprovação no processo seletivo, visto que o partido ele faz esse processo justamente para saber se as pessoas estão preparadas e estão aptas a defender as ideias do partido. Além disso, o Novo tem outros diferenciais, como por exemplo, não usar nenhum dinheiro público, nem para sua gestão interna, nem para campanhas eleitorais. O partido abre mão do fundo partidário e do fundo eleitoral. Além disso, tem uma governança diferenciada, onde você, mesmo aqueles que são eleitos no Poder Legislativo não podem ter mais de 2 mandatos, tem que ir para outro cargo. Existe uma separação de partido e candidato. Quem é candidato não pode ser membro da diretoria do partido, justamente para que essa direção partidária possa fiscalizar o mandato, para que seja verificado se ele está agindo de forma que o partido determina. Isso sem contar que a gente pode falar não apenas dessa questão do que está na teoria, mas também na prática. A gente pode falar que os 4 vereadores hoje que tem do Novo no Brasil, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, não contratam um número máximo de assessores, não querem nenhum daqueles penduricários, nenhuma daquelas regalias, o que faz com que o partido economize muito do dinheiro público. E essas práticas a gente pretende levar também para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa e também para o Poder Executivo dos Estados e também do país, visando a divulgar a pré-candidatura do Romeu Zema Neto para governador de Minas e também do João Amoedo para presidente da República. Isso, então existe uma pré-candidatura do João Amoedo a presidente, do Romeu Zema em Minas Gerais a governador e a deputado federal postulante ainda ao posto de deputado por Uberaba, nessa condição de passar no processo seletivo. Exatamente. Uma outra situação muito importante, eu queria que você comentasse para o pessoal de casa, são 35 partidos basicamente que tem no Brasil hoje. O Novo realmente é a diferença para o jovem que está querendo sair da velha política, dos velhos políticos, conhecer as propostas do Novo, e queria que você falasse da transição, da vinda da bancada, dos liberais, dos livres, agora para o Novo, reforçando ainda mais o time, assim como já aconteceu em outros estados do Brasil. Exatamente. O Novo é uma alternativa para os jovens porque a gente não está fazendo um discurso de nova política apenas. A gente está mostrando na prática que é possível fazer diferente. Isso a gente mostra tanto na questão de como é gerido o partido e também como os vereadores já eleitos estão atuando, que é só um exemplo daquilo que como os demais eleitos na Câmara, na Assembleia e no Poder Executivo estadual e federal podem vir a agir. Então, é por isso que muitos de nós do Livres, que somos de movimento liberal já desde muito tempo, resolvemos vir para o Partido Novo para poder divulgar essas ideias da liberdade dentro da política partidária. Eu estou vendo isso na prática, eu também faço parte do Livres em Uberaba e também estou filiado agora ao Novo por acreditar nas mesmas bandeiras e ideologias. Uma pergunta que eu queria te fazer, se pudesse entregar algo para o Brasil hoje, se tivesse na sua mão o poder de entregar algo para o Brasil, não para o Estado só, o que você entregaria, Romeu? Acho que a coisa mais importante que nós precisamos fazer no Brasil é uma reforma política. É tirar da mão dos políticos algumas situações totalmente contraditórias, como o executivo, o presidente, indicar juízes que numa ocasião pode vir a julgá-lo. O presidente ou o governador indicar quem vai para os tribunais de contas que numa ocasião futura pode vir a ser quem vai auditá-los. Então isso é uma coisa totalmente inadmissível, que deixa, vamos dizer, quem está à frente da política com uma força e com um conforto para fazer coisas erradas. Então é preciso, principalmente, mudar essa forma de governar. Muito bem. Todos aqui são postulantes novos a um cargo público, exceto o Gabriel, que já participou no processo seletivo como candidato a vereador aqui em Uberaba, foi muito bem votado, teve especialidade, mas é a primeira vez pelo mandato de deputado. O que você entregaria para Minas Gerais, para que Minas Gerais fosse realmente o estado mais forte, mais consolidado dentro da economia brasileira? Eu penso que
o que a gente precisaria fazer é desburocratizar e reduzir a máquina pública e pensar, como o Romeu já tinha dito, em sanear as contas públicas de Minas Gerais para que assim a gente possa de fato pensar em investimentos, porque da forma que está, qualquer promessa que for feita agora por candidatos no que se refere a aumento de investimentos é mentira. Então o que a gente tem é que falar a verdade, falar o que precisa ser feito, e isso hoje é sanear as contas públicas de Minas Gerais. Muito bem. Agradeço então esse bate-papo com vocês aí. Acompanhem as propostas do Novo, acompanhem as propostas do Romeu Zema a governador de Minas Gerais como pré-candidato. Eu tenho certeza que você de casa, você jovem que acompanha, pode acreditar que a política pode ser feita de uma forma diferente. Mas isso passa pela mão de pessoas mais sérias, pessoas de bem, pessoas bem intencionadas e que não estão na velha política, estão realmente do lado empresarial, que defendem a liberdade e a livre concorrência. Suas considerações finais, Romeu? Eu gosto muito de citar, né, a história, eu acho que ensina muito que não foram os fabricantes de carruagens que inventaram o automóvel, né? Também não foram os fabricantes de vela que inventaram a lâmpada elétrica. E não vão ser esses políticos e partidos que estão aí hoje que vão fazer alguma reforma, que vão trazer algo novo para o Brasil e para Minas Gerais. É alguém de fora, é alguém que não está contaminado e não está com essas ideias já incrustadas dentro, arraigadas, e o que acaba impossibilitando mudança. Então, é necessário uma renovação, caso contrário, nada vai mudar. Sucesso na caminhada, conte com a gente. Gabriel, considerações finais para o pessoal que nos acompanha lá em casa. Não, gostaria de agradecer primeiro o convite, Daniel, e falar para todo mundo que quem achou interessante as ideias do partido, venha nos procurar, acesse o site do partido, novo.org.br, e quem já se identificou, que participe das nossas reuniões, filie-se ao Novo e vamos junto mudar o Brasil e o estado de Minas Gerais. É isso aí, você de casa não fique parado, faça a sua parte. Procure melhores candidatos, pesquise melhor nessa eleição. Eu estou ao lado de duas feras que realmente podem ser a mudança em 2018. A você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. O Jornal da Cidade agradece. Acesse jcuberaba.com.br. Eu, Daniel Angotti. Até a próxima.